Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa maratona Quaresma Espírita. Hoje o nosso dia é 36 de 40. Estamos aí já quase chegando na linha de chegada. Bom dia, Dê, tudo bem? Como você está? Estamos aí finalizando mais uma maratona, né? Mais uma vitória que a gente vai vai conquistar aí, né? Vai celebrar. Eu vou repassando o conteúdo de ontem já, enquanto o pessoal vai entrando, porque tem bastante coisa e aí a gente vai falando com calma, tranquilo. Lembrem-se de pegar a aguinha de vocês, eu vou pegar a minha. Bom dia, Vi, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos lá. Então, repassando rapidinho de ontem, até o pessoal chegar. Então, ontem nós vimos princípio vital, a força dá energia, que dá essa vitalidade para o nosso corpo. Bom dia, Mi, tudo bem? Que inclusive é a energia do nosso duplo etérico, que a gente já aprendeu aí, que é a camada que a gente tem entre o nosso espírito, que é nossa alma mais perispírito, e o nosso corpo físico, que é justamente a camada de vitalidade. É um fluido que a gente pode doar para outra pessoa e a gente também consegue reabastecer ele. Falamos bastante sobre isso, né? Como a gente puxa das raízes e por aí vai. Vimos também a origem dos espíritos, até anotei aqui, ó, que eles são como uma chama, uma centelha etérea, e a sua força depende do grau de pureza de cada um. Por quê? É uma coisa abstrata, é uma coisa... Não, porque é psicologia pura, né? É o caminho de individuação do ser humano. O que é? A gente vai criando bloqueios emocionais que vão sendo registrados, vão sendo trazidos tanto no nosso perispírito de vidas passadas, como também desta vida, principalmente aí da primeira e segunda infância. E isso vai impedindo o quê? Que a gente acesse a nossa plena potência. Que a gente acesse o que é? Uma capacidade nossa de ser, de pensar, de fazer, de sentir, livre de bloqueios. Então não é nada assim fantasioso, não é nada do coach que promete promessas absurdas. Na verdade é muito mais fácil do que a gente imagina. A gente só precisa transpor aí as barreiras dos nossos bloqueios e feridas emocionais. Bom, continuando então, vamos fazer a nossa oração rapidinho. Mari, seja muito bem-vinda também. Elevando nossos pensamentos, respirando fundo. Vamos lá, uma respiração bem rápida, assim, bem leve. Isso, a mente consciente, a mente inconsciente e a alma vão se unindo neste momento, para nos conectar aqui no momento presente, nessa aula, nesse encontro de hoje, unificando todos os nossos conhecimentos pré-existentes às novas informações que nós vamos aprender e absorver aqui hoje. Que a gente tenha sabedoria, leveza, discernimento para poder escolher, enfatizar os melhores ensinamentos que vão agregar para o crescimento da nossa alma. E também pedimos a presença dos nossos mentores, guias, anjos de guarda e de toda a espiritualidade e luz que nos acompanha e nos acolhe. Pedimos a presença do Mestre Jesus e da equipe da Maratona Quaresma Espírita que está nos acompanhando nessa maratona, nos inspirando, nos auxiliando no nosso crescimento. Vamos iniciando com a oração da prece das fraternidades. Deus, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus. Então vamos lá, quem chegou depois aqui, Verusca, seja muito bem-vinda. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos começar com a primeira parte vai ser um tema comportamental. Prepara, eu quero só fazer um disclaimer aqui, um aviso que eu sou só a mensageira, tá? Inclusive eu quero mostrar para vocês aqui alguns livros que esse tema do justificando, a gente vai falar sobre justificando desacertos, que inclusive conversa muito com aquele tema da ilusão que nós falamos esses dias. Então foi extraído desse livro chamado Um Modo de Entender, que é psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. Esse médium é um médium muito conhecido no meio espírita,
Lembra que espírita, sempre quando eu falo espírita, é da doutrina de Allan Kardec. E aí tem esse livro, Um Modo de Entender. Tem esse livro, Renovando Atitudes. Tem o livro Os Prazeres da Alma. E o livro As Dores da Alma. Por que eu estou mostrando? Porque às vezes você quer um livro para ler que tenha lá um capítulo por dia, edificante, que fale sobre o comportamento. Como que eu faço para desenvolver a minha inteligência emocional? Esses livros todos são muito bacanas, tá? Então, geralmente, quando a gente fala de aspectos comportamentais, a gente está trazendo desses livros. E lembrando, né, a mágica mais gostosa é a gente entender que todos esses princípios aí de desenvolvimento ético, moral, comportamental, conversam muito com o convite de Jesus, que é justamente as mudanças de hábito, as mudanças de prioridade que a gente cultiva no nosso dia a dia, certo? Então vamos lá. Justificando desacertos. Não saia, começa com uma passagem bíblica de Efésios. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna o que for boa para a edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. Ou seja, tem que saber a hora certa da gente falar e o teor do que a gente está comunicando. Tudo o que não... Está em Efésios capítulo 4, versículo 29. Tudo que não se entende, tudo que não se quer admitir, tudo aquilo que se quer negar, olha o dia que a gente falou da ilusão, é justificado por um chavão muito conhecido, é a vontade de Deus. E aí o que a gente faz? A gente, né, respeitosamente falando, também vale aí para mim, a gente tira o corpo fora, a gente fala que é a vontade de Deus e vai seguindo em frente sem fazer aquela avaliação, humildemente olhar para dentro, entender os aspectos que nós fomos responsáveis pelo desencadear de determinadas situações e acontecimentos na nossa vida. Utilizamos esse chavão, é a vontade de Deus, para não assumir compromissos de mudança e igualmente como evasivas kármicas ou autoabsolvição, ou seja, é sempre a responsabilidade, ou é Deus, ou é um karma, ou não, tá tudo bem, tinha que ser assim, né? E aí a gente, para aliviar a nossa dor do negócio não tá legal. Quando não queremos ser responsabilizados por atos ou atitudes, a expressão é a vontade de Deus, quase sempre é empregada para abonar os nossos disparates das explicações capengas para os nossos comportamentos inadequados. É uma coisa assim, ou para validar decisões equivocadas ou precipitadas. Ou seja, pra gente, hoje é um chacoalhão aqui pra gente começar a perceber o quanto que a gente fica paradão lá naquela procrastinação, naquela autossabotagem. Ah, mas Deus quer assim, Aí, calma que vai falar aqui mais pra frente, não vou dar spoiler. Esta frase é uma salvação auspiciosa, que supostamente tudo cura, né? Foi Deus que quis assim. E nós nos perguntamos, mas será que foi mesmo? Será que foi mesmo? Será que Deus quer que a gente chafurde nessa dor e nesse sofrimento? Nas lacunas da nossa vida? Por isso que nas nossas lives de mentalidade e performance, e a gente vai ter um tema por mês. E o primeiro mês vai ser cenário de vida. Para a gente começar a olhar a nossa vida como um todo e começar a preencher as lacunas. E a gente se permitir estar constantemente revisando isso. Então, continuando aqui. Todos temos tendência... Diva, bom dia, seja muito bem-vinda. Estamos falando sobre justificando desacertos. Todos temos tendência para fugir da realidade, desviando a mente para outros entretenimentos. O escapismo vige em nossos meios sociais e religiosos. E eu acabei não vendo qual é o número da live. Eu me lembrei muito da live da maratona Uma Vida com Propósitos. O tema é o que dirige a sua vida. Eu acredito que deve ser a terceira ou quarta live. Quem quiser assistir está nos meus canais. Que é justamente isso. A gente vai se desviando e a gente vai focando a nossa atenção em outras coisas. E a gente não percebe, não, mas eu acredito em Deus, mas eu acredito no bem. Tá, mas o que rege a sua vida no dia a dia? O que toma a maior parte do tempo nos seus pensamentos, nos seus comportamentos? Então, é isso que a gente tem que pensar, porque o que dirige a gente, o que acaba sendo influenciando a gente, não é o que a gente vai pegar 1 hora no dia.
Por exemplo, a gente está aqui reunido, fazendo essa live muito bonita, muito bacana. Só que a gente tem que colocar isso na prática. Começar a permitir que isso transforme a gente. E a parte mais bacana, por isso que eu gosto das meditações. Que mais? Ignoramos as relações com os meios orgânicos e inorgânicos. Então, tá falando um pouquinho aqui da nossa relação com o planeta, com a questão do climática. Então, olha, destruímos florestas, poluímos as águas, contaminamos a atmosfera. Como consequência, acontecem grandes calamidades. E então, a gente repete tranquilo e inconsciente. Não temos nada a ver com isso. É a vontade de Deus. Ou ainda, tudo isso faz parte deste mundo de provas e expiações. As grandes catástrofes, né, dizem que os grandes desencarnes coletivos, teremos mais ainda. A gente viu naquela live da nova geração, acho que não sei se foi da nova geração, nós vimos na parte filosófica aí, que a gente trouxe da Gênese, do livro A Gênese, que fala muito sobre a emigração de espíritos no planeta Terra. Então, nós realmente vamos ter aí nos próximos anos cada vez mais essa limpeza, não que necessariamente sejam espíritos ruins, alguns inclusive vão desencarnar para reencarnar numa outra persona aqui na Terra para cumprir uma outra missão, mas de fato hoje existe muito mais consciência em relação ao aquecimento global, em relação a essa questão da natureza, mas a gente sabe que coletivamente falando, nunca é culpa nossa, sempre é o vizinho que pode contribuir mais. Generalizando, tá, gente? É óbvio, tá? Então vamos lá. Não somos moralizados, somos moralistas. Ou seja, a nossa concepção de moral é separada da singularidade dos indivíduos, ignora a distinção e a complexidade de cada ocasião e é baseada em preceitos tradicionais e preconceituosos. Ou seja, não somos moralizados, somos moralistas. Ou seja, eu não vou, num contexto geral, a gente não pega os conceitos do que a gente sabe que é certo e errado e aplica realmente para termos uma disciplina no nosso comportamento e na nossa mudança de hábitos no dia a dia. A gente está mais preocupado em julgar o outro, é o argueiro e a trave no olho, né? Eu não olho o cisco, eu não olho a trave no meu olho, eu olho o cisco no olho do outro. Porque o outro falou. Porque o outro fez, nossa, você viu o que fulano fez? Eu conheço bem essa história. Então assim, mas tá mais preocupado em julgar o outro do que cuidar da sua própria vida. E um dos pontos, vou deixar meu testemunho aqui, já falei em outras lives dessa maratona, um dos pontos que trouxe muito mais clareza para mim nessa maratona foi isso. Julgar menos, criticar menos. E claro que às vezes a gente tem um olhar, né? Um olharzinho de crítica e a gente guarda pra gente, entendeu? Continuando. Somos incapazes de tomar decisões sozinhos, o que nos leva a transferir. Agora a gente vai falar um pouquinho de relacionamento, tá? Então a gente falou da consciência sistêmica, agora vamos falar de relacionamento. Somos incapazes de tomar decisões sozinhos, o que nos leva a transferir as nossas responsabilidades a um parceiro afetivo ou outros familiares, porque a culpa é sempre do outro, porque o outro não entende o que você fala, mas como é a sua comunicação. Então a gente tem que ter essa humildade, esse carinho, essa empatia de estar sempre fazendo essa autoanálise. Manipulamos, fazemos complôs, superprotegemos os filhos, construímos relações passionais. E em decorrência disso, podemos sofrer sérios desarranjos emocionais e ou psicológicos, como forma de compensar a pressão do desequilíbrio interno. Ou seja, começa a ficar tudo disfuncional. A gente cobra do outro uma paz que a gente tem que encontrar dentro da gente, a gente cobra do outro uma atenção que a gente tem que dar pra gente, e é uma situação muito delicada, tá? E eu percebo muito, assim, até no olhar terapêutico, tá, gente? Ficou muito romantizado a coisa, tanto das questões mentais, já falei, levar a depressão para o nível de identidade é um grande equívoco. Não existe eu sou depressivo. Ninguém é depressivo. Mas eu tô a vida inteira depressivo. Você tá a vida inteira depressivo, mas só a sua alma, ela não é depressiva. Uma alma, ela tem saúde mental, ela tem equilíbrio emocional. Então, tudo que foge da saúde mental e do equilíbrio emocional tá fora da sua identidade, do eixo central da sua identidade. E aí você vai tratar, vai sanar. Se tiver que tomar medicamento, ok. Se quiser fazer terapia, ok.
mas não faz parte do íntimo, da essência do seu ser. Então tem que parar de romantizar certas coisas, do tipo, ai, eu me anulo pelos outros, né? Nossa, você me descreveu e sou eu mesma. Eu me anulo pelos outros, sabe? Porque aí a pessoa acha o quê? Que é bonito. Que é bonito. Nós vimos o Dia do Respeito, eu lembro que foi até bem curtinho o texto, mas é exatamente sobre isso. Existe uma linha de benevolência, de caridade, que é essencial. Fora da caridade não há salvação. Porém, existe uma linha que a gente tem que começar a colocar determinados limites. E aí a gente entra nesses relacionamentos muitas vezes de codependência. Sabe o que é isso? Reclama, reclama, reclama e não traz uma solução. E aí não propõe uma solução. Então, como eu faço para identificar isso? É exatamente isso. Quando você perceber que você está numa dinâmica, que você reclama, 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 não consegue visualizar uma solução e caminhar nessa solução, o que é caminhar? Ter ações, fazer movimentos, tá? Então você sabe que você está em desequilíbrio interno, tá? Já ajuda a gente a identificar e se posicionar nas situações. No entanto, quando isso ocorre, tratamos o problema como se não tivéssemos absolutamente nada a ver com ele, né? Porque é a lei divina agindo, olha só, é a lei divina agindo. São cobranças do passado delituoso, atraindo obsessores e outros espíritos infelizes. Ah, meu sogro é meu karma, meu chefe é meu karma, minha vida profissional é um karma, meu relacionamento amoroso é um karma. Será? Será que é isso? Então, assim, temos que tomar muito cuidado. Isso para não dizer é a vontade de Deus. Não, mas Deus não quer que eu case. Deus não quer que eu emagreça, não quer que eu seja feliz, não quer que eu viaje, não quer que eu fique rico. Gente, cancelada, hein? Deus quer tudo isso para mim. Mas olha só, mas vocês estão entendendo, né? Olha só o quanto, e aí coletivamente falando, e a gente fala até do brasileiro, gente. Existe uma coisa, eu não vou nem falar que é inconsciente coletivo, porque são coisas tão verbalizadas que fazem parte do consciente coletivo. O brasileiro não presta, porque todo mundo é ladrão, porque nesse país só se rouba. Será que a gente tem que assumir essas coisas como verdades? São grandes equívocos. O que você cultiva na sua vida é isso? Não. Então o que você vai fazer? Duas coisas. Cultivar o que é correto, justo e bom na sua vida e não aceitar nada menos do que isso fora de você. Ah, mas aí gera um grande conflito, porque eu não consigo viver o mundo, eu vejo tudo, fico revoltado, fico angustiado. Você não vai mudar o mundo, mas você pode mudar você pode mudar o seu círculo familiar e as pessoas da sua convivência, se tornando a verdade que você acredita para a sua vida. E aí a gente vê todos aqueles convites que a gente já vem falando sobre a questão de estilo de vida, de hábitos, tá? Então são essas reflexões. Não existe uma coisa super mágica. Existe a gente absorvendo cada dia um pouquinho dessas coisas, desses conceitos, dessas ideias, desses valores, desses princípios e irmos praticando. Tendo pequenas mudanças de hábitos e comportamentos no dia a dia. Então, olha só, agora no amor romântico. No amor romântico, formamos ideias, imagens e devaneios, servindo-nos de descrições fantasiosas e sonhadoras. E quando elegemos alguém como par, dizemos: encontrei minha alma gêmea. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a questão da alma gêmea com vocês. Deixa eu só finalizar aqui essa parte e aí a gente fala sobre isso. Porque eu tenho uma visão bem interessante sobre isso. E quando cessa a fase do doce encanto e aparecem as arestas e os desencontros, logo invalidamos a primeira afirmativa. A primeira afirmativa qual era? Encontrei a minha alma gêmea. Invalidamos a primeira afirmativa dizendo: não era a minha metade eterna, mas era um débito do passado, né? Casei, nossa, encontrei o amor da minha vida. Aí depois você separa e você fala assim: ah não, aquele cara lá era meu karma. No fim das contas eu achava que era o amor da minha vida. Mas o que acontece? Olha só, vamos concluir aqui. Quando declaramos que o parceiro é alma gêmea, pressupomos ser uma indicação da vontade de Deus. Ou seja, essa pessoa é minha alma gêmea, é Deus que colocou ele no meu caminho. Mas, quando afirmamos que a relação conjugal é um débito do passado, julgamos ser uma imposição da vontade de Deus. Ou seja, nunca é responsabilidade minha, entendeu? Que não alinhei adequadamente meus valores quando eu encontrei o meu parceiro e decidi me unir a ele. Desta forma, olha lá, tudo fica fora do nosso âmbito de ação
e continuamos desconsiderando a nossa capacidade de agir e decidir. E eu até coloquei aqui um termo que é um fato: co-criar. A gente não percebe, mas nós somos co-criadores da nossa realidade. O que é co-criar que se fala, né? Ah, vamos co-criar. É simplesmente você ter as ações e as decisões, pensamentos, sentimentos e comportamentos que vão te levar em determinada direção. Quem não tem um comportamento ativo de criar na sua vida, o que é isso? Planejar. É o que a gente vai fazer nas nossas lives aí de performance. Que é planejar, é olhar a sua vida como um todo, entender o que tem que fazer o SWOT, né? Fazer o SWOT, que é as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Então, como que eu posso melhorar aqui? O que eu preciso lapidar aqui? Cada hora a gente olha um cantinho da nossa vida, dá uma ênfase em uma coisa específica. A gente vai desenvolver aí uma linha básica, né? O que é o básico? O que eu preciso na minha vida para ter um bem-estar básico? Entendeu? Então, e é o tempo inteiro equilibrando taças na bandeja, gente. É o tempo inteiro. Eu tava esses dias, são 40 dias. Aliás, agradecer quem tá vindo aqui todos os dias comigo de manhã. Vocês são maravilhosas, maravilhosos. Porque eu também, são 40 dias sem a gente dormir um pouquinho mais, né? E eu tô louca pra dormir um pouquinho mais, assim. Ficar um pouquinho na cama, fazer aquela preguiça gostosa na cama, né? E aí, eu tava pensando nisso, o quanto que a gente cocria nesses momentos que a gente vai se permite agir um pouco além, ir um pouco além da nossa zona de conforto, mudando os nossos hábitos e comportamentos. Então é importante lembrar disso, a todo momento a gente está criando a nossa realidade, não admitindo nenhum... E aí voltando na questão do relacionamento, a gente tira tudo do nosso âmbito de ação, continua desconsiderando a nossa capacidade de agir e decidir, não admitindo nenhuma responsabilidade sobre as nossas escolhas. A responsabilidade por pensar, optar e determinar não é um processo automático. Ou seja, nós precisamos ser capazes de ponderar. Nós somos Homo sapiens sapiens. Novamente, vamos repassar o conceito. A gente vem desde lá dos homens da caverna, vem se refinando até a gente se tornar Homo sapiens sapiens. Inclusive, eu tenho um conteúdo, tenho uma live chamada Nova Era da Consciência no meu canal, do final de 2022. Eu vou pegar esse conteúdo, vou atualizar ele e vou trazer um tópico na nossa última aula dessa maratona. Tá? E aí o que acontece? A gente se torna Homo sapiens sapiens. Aí vem a filosofia clássica, que justamente vem para ajudar a gente a desenvolver o raciocínio, essa capacidade retórica de pensar, de saber sobre o que sabemos, de refletir sobre o que sabemos. E aí a gente vem o quê? Mais recentemente, como eu já falei, em torno da década de 60, que Daniel Goleman traz o conceito de inteligência emocional e começa a abrir aí uma porta aonde a gente vai começar a compreender toda a dinâmica do nosso universo interior no aspecto aí emocional, mental. Então é tudo muito recente, mas precisamos nós entender que o olhar mais para dentro, conseguir identificar esse nosso universo interior, e aí novamente a gente pode até usar essas ferramentas de gestão, vem de novo a análise SWOT, né? Conseguir identificar dentro de mim esses aspectos, trabalhar. Quando a gente fala de crenças limitantes, sabotadoras, o que são? São aqueles pontos de ameaças dentro de nós, porque eles são aqueles pontos que vão tirar de nós a capacidade de exercer o nosso pleno poder em determinado campo da vida ou em determinado comportamento e por aí vai. Então, o que acontece? É importante a gente entender que a gente não pode mais negligenciar o nosso universo interior. E isso coletivamente falando. A gente vê hoje em dia o quê? Questões muito coletivamente falando, essas pautas mais polêmicas, todas elas giram em torno do quê? De a gente começar a ter debates sobre como se constrói a identidade, como se forma a sexualidade, como que hoje a gente vê mais uma expansão. Quem aqui tem visto mais pessoas falando sobre neurociência? Então, muito fala-se sobre a questão da formação do cérebro das crianças. Então, tá expandindo. Só que tem um processo. E esse processo vai acontecer quando nós nos tornarmos a mudança que a gente quer ver no mundo.
Quer paz no mundo? Cultive a paz dentro de você, na sua vida. Isso requer o quê? Abrir mão de algumas coisas. E aí a gente tem que encontrar o perfeito equilíbrio entre o sim e o não. O que é essencial, o que é inegociável na sua vida. O que pode ser reduzido, alterado, substituído. Então, é uma constante reflexão, tá, gente? E aí, então, ele fala isso, da responsabilidade por pensar, optar e determinar não é um processo automático, percebe? É uma coisa que a gente faz. Na programação neurolinguística, a gente até entende que existe a questão de automatização, né? Que são os programas mentais, é quando a gente começa a automatizar determinados padrões linguísticos. Porém, são reprogramáveis. Então, não são fixos. É isso que a gente tem que entender. Estamos sempre, de alguma maneira, escolhendo onde, como e com quem estar. E aí eu coloquei aqui uma coisa muito importante. Tem um pressuposto de programação neurolinguística que fala assim: não fazer uma escolha também é uma escolha. Tá? Eu não quero nem para a direita e eu não quero nem para a esquerda. Não tem problema. Você está fazendo uma escolha de não ir para nenhum desses lados. Se você não tiver um caminho para frente ou para trás, você está escolhendo ficar parado. Então, quem não escolhe caminhar para nenhuma direção, escolhe ficar parado. Ou então, ser guiado para uma outra direção, aonde outra pessoa vai te levar, que não é, muitas vezes, a direção que vai te trazer felicidade e a sua evolução. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Adultecer é isso. É a gente parar, olhar a nossa vida e compreender quem eu quero ser, aonde eu quero chegar e quais são os comportamentos que eu quero cultivar, as relações que eu quero cultivar na minha vida, tá? Precisamos lembrar que livre-arbítrio significa a capacidade de pensar e agir. Vontade é sinônimo de arbítrio, um poder de ação essencial em nossa vida. Somos insensatos se não assumimos responsabilidade pela nossa própria vida. Aceitar os nossos erros é sinal de amadurecimento interior e negá-los ou justificá-los ilusoriamente como vontade de Deus é infantilidade espiritual. Ou seja, o tema aqui é justificando os desacertos. Então, a gente sempre ter a humildade, o carinho e a coragem de olhar para nós, olhar para o outro e entender qual é a minha parcela de responsabilidade nisso. Eu queria falar uma gêmea, acabei não falando, né? Nós estamos, de fato, vivendo um momento no planeta onde muitas almas gêmeas estão se encontrando. O conceito de alma gêmea é uma coisa muito relativa. No Theta Healing, eles trazem um conceito de chama gêmea e falam que nós temos diversas almas gêmeas. Porém, o que eu acredito e o que eu já validei aqui com a minha espiritualidade, com os meus mentores, é que todo mundo tem uma alma que realmente tem uma afinidade espiritual eterna, digamos assim, tá? Que é um complementar de relacionamento afetivo. Pode acontecer da sua alma gêmea não estar encarnada, pode acontecer de haver um desencontro, mas existe. E aí o que acontece? Quando a gente casa e fala assim, é muito delicado, né? Mas existem, por exemplo, tem um casal que eu sigo nas redes sociais que eles são almas gêmeas. E aí ela postou uma vez uma moça que é vidente, que é clarividente, que ela falou assim, vocês são almas gêmeas. Quando vocês estão juntos, a aura de vocês se entrelaça. Olha que bacana. E aí é como se os dois se tornassem um mesmo. Que é aquela passagem que a gente vê na Bíblia, se tornando uma só carne. Olha que bacana. Então, não é com todo mundo. Nós temos almas gêmeas de amizade, tá? A gente tem diversos, tem realmente, de fato, isso. Mas existe uma alma gêmea de amor. O que a gente tem que tomar cuidado é entender que aí a minha alma gêmea, como é que eu faço para encontrar ela? Entender que a alma gêmea vem quando você cura aspectos no seu coração. É o que a gente fala, ativa a identidade da sua alma e começa a viver o seu propósito. Então, quando está nessa frequência, aí você encontra a sua alma gêmea, tá? Então, nem todo mundo vai encontrar, mas existe para todo mundo. Então, são aqueles casais que estão juntos há muitos anos e nada separa eles. E as dificuldades existem para todo mundo, né, gente? Mas a gente tem que tomar cuidado para não romantizar. Porque mesmo a alma gêmea, ninguém é obrigado a aguentar o outro, gente.
Relacionamento não é que eu tenho que te aguentar e você tem que me aguentar. É uma convivência, é um aprendizado recíproco. Então a gente tem que ter essa consciência. Ah, encontrei minha alma gêmea, eu vou fazer o que eu quero porque ele vai ter que me aguentar, porque ele tá unido comigo espiritualmente. Não vamos também, né, sobrecarregar o outro. E não vamos permitir que o outro nos sobrecarregue. Então, todo relacionamento é o quê? Quais são os meus valores? Quais são os valores dessas pessoas, dessa outra pessoa? Como é que a troca acontece entre a gente? E o que a gente está crescendo juntos? Então, é um olhar... Eu não sou casada, mas como terapeuta, com um olhar terapêutico de todos esses conhecimentos e experiência que eu tenho, eu vejo muito que existe um ponto, que tem muitos casais que não são a alma que está designada para viver até o resto da vida. Então a gente realmente tem esse movimento aí de muita gente se separando. Mas também existe um ponto aí aonde muitas vezes as motivações que as pessoas casam. É muito comum aquela coisa assim, cheguei na idade de casar, tô namorando há muito tempo, natural casar. Quem já não viu caso de gente que namorou 10 anos, casou, em um ano separou? Ué, como é que faz isso? Então assim, por quê? Porque casou e viu que não era aquele relacionamento de longo prazo, não era uma coisa assim, de longo prazo mesmo, para viverem a vida juntos. E isso não foi olhado. Eu conheci uma pessoa uma vez, ela trabalhou comigo. E ela contou que quando ela casou, no avião, depois, gente, olha só, pessoa namora, é pedida em casamento, planeja um casamento, compra apartamento, mobília apartamento, tem todo um movimento, você concorda? E ela falou que é normal, né, faz parte da psicologia do ser humano, que no dia que ela estava voando para ir na lua de mel dela, que ela chorava no avião. Ela chorava, porque aí caiu a ficha que ela não ia mais morar com a mãe dela, que ela ia ter que sair da casa da mãe dela. Mas é isso que eu tô te falando, a gente tem que parar para pensar, parar para ponderar. É o que ele fala aqui, olha. Precisamos lembrar que o livre-arbítrio significa a capacidade de pensar e agir. Nós precisamos ter uma capacidade de pensar e agir mais ativa. O que é ativa? Eu determino, eu escolho, eu compreendo. E assim, nada contra, pode acontecer com qualquer um. Mas pensa, você planejou, você comprou apartamento, você casou, você fez uma festa, você ficou meses em volta daquilo. E aí no dia que você vai para a lua de mel, que você se dá conta que vai sair da casa da sua mãe. Então assim, e aí tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes as pessoas não conversam. Tem gente que não conversa. Eu vejo muito assim, pessoal que manda mensagem nessas caixinhas aí de pergunta aí desses pessoais famosos da rede social. Ah, porque eu tento falar com meu marido, ele não conversa. Eu tento falar com a minha esposa, ela se esquiva. E isso é uma coisa muito delicada. Mas a pergunta é, o quanto que o outro já era assim antes da gente casar e a gente não ajustou isso. A Mari, perfeito tema hoje, precisamos sair do automático. É isso aí. E vale para todos os campos da vida, né? Quando a gente fala aqui de relacionamento amoroso, um outro relacionamento que é muito duas pessoas que não são da mesma família sanguínea necessariamente e que é muito forte também são sociedades comerciais, né? Sociedades comerciais também tem que ter um alinhamento de valores antes, senão dá ruim. Obrigada, Mari, pelo feedback, fico muito feliz. Bom, vamos para o próximo tema então, que é dar-se-á aquele que tem. Tá no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai começar com uma passagem bíblica de Mateus. Para quem não sabe, eu não conheço a Bíblia toda, ainda não li a Bíblia toda, tenho cada vez mais vontade, porque tem muito ensinamento realmente prático e útil para a gente aplicar na nossa vida. Mas o livro de Mateus, para quem nunca leu a Bíblia e quer começar, é muito legal, porque ele dá um compilado geral de toda a filosofia aí de Jesus, tá? A passagem é, porque a todo aquele que já tem, se lhe será dado ainda mais, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, lhe será tirado mesmo o que tem. Ou seja, quem já tem ganha mais, e quem não tem vai ser tirado. Parece um pouco injusto isso. Calma que a gente vai entender. Por isso eu vos falo por parábolas, Jesus disse. Porque vendo, eles não veem. E escutando, eles não ouvem. E nem compreendem. Tá em Mateus capítulo 13. Então vamos entender um pouquinho essa parte do dar-se-á aquele que já tem.
Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ou seja, aquele que já tem a conexão com Deus, que já tem a consciência mais esclarecida, como que eu posso dizer, sabe, vem muito aqui, as barreiras que a gente coloca para interpretar as coisas, para acolher as informações. Então, quando você já tirou essas barreiras, você já tem um campo aberto, você já tem um campo sendo cultivado para receber essa verdade. Olha só como conversou até com a nossa meditação de ontem, gente. Foi super intuitiva. Foi ontem ou anteontem que a gente recebeu a palavra e a verdade de Deus. Foi anteontem, porque ontem a gente fez o princípio vital. Então, olha só. Então, aquele que recebeu, que possui o sentido da palavra divina. O seu amor misericordioso encoraja os esforços que tendem ao bem. Olha que legal. Então, estes esforços firmes, perseverantes, atraem a graça do Senhor. E aí eu destaquei a graça do Senhor, porque eu me lembrei que a gente falava muito sobre isso na maratona Uma Vida com Propósitos. A graça, em tudo dai graças ao Senhor. A gente tem muito essa filosofia na Bíblia, né, nos ensinamentos cristãos. E a graça, o que é? A graça é o auxílio divino e a força que recebemos por meio da expiação de Jesus Cristo, o poder capacitador que nos fortalece a cada dia e nos ajuda a perseverar até o fim. Ou seja, a gente pode nas nossas orações falar assim: Deus, derrama a sua graça e as suas bênçãos sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, meu Deus. Me preenche da graça de Deus. Espírito Santo, me preenche da graça de Deus neste momento. Olha só, tá com dor, tá em sofrimento, entrega para Deus. Deus, derrame as suas bênçãos e a sua graça sobre este problema e me ajude a encontrar a solução. Então, assim, tanto em termos transcendentais, existe um movimento aí quântico, né, digamos assim, quando a gente vai falar de fluidos e tal, diferentes estados de matérias, como até no aspecto neurológico. Quando a gente faz isso, a gente está mandando um recado para nossa mente, o quê? Eu estou desviando do sofrimento e eu estou guiando a minha mente para encontrar uma solução. Então, é super, extremamente válido em todos os sentidos. Então, quando orar, eu pus aqui, ó, quando orar, pedir para o Espírito Santo preencher-lhe da graça de Deus. E aí, sabe o que eu lembrei, que eu anotei aqui para falar para vocês? É como se fosse o toque de Deus. E aí até eu fui procurar a imagem da Capela Sistina. Sabe aquela imagem da Capela Sistina? Das mãos assim? Das mãos assim? É isso daqui. É o toque de Deus. Deus, me preenche da sua graça. E ele vai lá e toca em você. E aí quando ele toca em você, a luz dele vai descendo sobre você e vai banhando a sua vida. Então a gente precisa lembrar disso também, tá? Então, dá-se aquele que já tem. Então, quanto mais você tiver, quanto mais fé você tiver, mais você vai se fortalecer. E aí, mais vai amplificar a sua capacidade de acreditar. E aí, vai subindo novos níveis evolutivos. E aí, vão vindo novos desafios, novos acontecimentos. Mas você vai se fortalecendo, crescendo e amadurecendo ao longo desse processo, que é o caminho natural da vida e a nossa evolução, o porquê estamos aqui. Tira-se daquele que nada tem ou que tem pouco. Deus não retiraria de um filho o bem que se dignou-lhe a fazer. Então a gente não pode achar, nossa, Deus é injusto, então ele vai pegar e ele vai dar para quem tem muito e aí quem tem pouco ele não vai nem olhar para aquela pessoa, não vai ter o toque de Deus naquela pessoa que está tão necessitada, aquela pessoa ignorante que às vezes está na dor, está nas sombras do mal e das trevas. Deus não gosta dessas pessoas? Não é exatamente isso. Então ele fala aqui, ó, ao pensar que Deus tiraria algo bom de nós, agimos como cegos e surdos. Faz-se mister que se abram a nossa inteligência e o nosso coração para que vejamos pelo Espírito, que ouçamos pela nossa alma e que não sejamos injustos na nossa interpretação. Quem retira daquele que havia recebido pouco é o próprio espírito da pessoa, que é pródigo e negligente. E é aí que ele quer chegar. Por isso que a gente viu a primeira passagem. Olha que interessante. Você vê como as coisas combinam? Esse aqui foi canalizado, hein, gente? Ó, justificando desacertos. Aí você fala assim, Deus não me ama.
Deus não me quer. Será mesmo? E você? O quanto que você se ama? O quanto que você se aceita, se respeita? O quanto que você se perdoa dos seus erros do passado? Ou fica se culpando? E aí a gente vive numa nuvem de autodepreciação, de autocomiseração, né? Eu sou coitadinho. E aí ponha na conta de Deus no final do dia. Ó, conversa demais com a primeira passagem. E põe na conta de Deus no final do dia. E só quem perde somos nós, né? Porque Deus tá lá bonitão, a consciência suprema tá lá aguardando a gente sair desse loop de ilusão e de dor. Percebe? Então vamos lá. Então quem retira é a pessoa mesmo que foi pródigo e negligente com as suas próprias atitudes e comportamentos. Não sabe conservar o que tem e aumentar, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbulo que lhe caiu no coração. O óbulo é como se fosse uma moedinha de 10 centavos, tá? Naquela época. Então é como se fosse assim, uma ínfima parte, mas você pode ir cultivando aquilo lá e aquilo vai crescendo. Então, aquele que não cultiva o campo... Gente, presta atenção, eu lembrei muito dos nossos passeios pelo Jardim da Alma. Aquele que não cultiva o campo que herda do Pai, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. Eu fiquei até impressionada, que eu falei assim, nossa, a gente faz tanto isso na meditação, tá super alinhado. Isso aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo. É seu pai quem lhe toma as colheitas? É uma pergunta. É seu pai que lhe toma as colheitas que não quis preparar? Ou seja, o que você não quis plantar e não cresceu, não germinou e não cresceu porque não foi plantado, a culpa é de Deus? Porque aquilo não cresceu dentro de você? Vou até usar um exemplo que eu comentei outro dia de uma pessoa que eu vi na rede social, que o cachorrinho dela morreu e ela estava arrasada, tadinha, com razão, né? Outro dia passou Marley na televisão e eu quase me desmanchei de chorar. Mas ela falou assim, as pessoas não ensinam a gente a lidar com essas coisas. Mas amor, se você é adulta, abre o Google, abre o YouTube, né? E começa a entender a vida. E a gente não tem o hábito de buscar isso. Então esse é mais uma vez o convite. Eu sei que vocês estão aqui junto comigo, estão super engajadas, a gente está ainda, já vamos assim, sem humildade, dizer que a gente já está caminhando nessa estrada. Também podemos aprender muito mais, mas se você estiver aí assistindo essa live gravada, lembre-se disso. Busque o caminho do autoconhecimento, da inteligência emocional, desenvolva-se, busque sanar as suas feridas e bloqueios interior, acolha eles. E vale pra gente também acolher as nossas feridas, as nossas dores com carinho, entender que a gente tem que colocá-las no devido lugar, porque aqui a gente fica sofrendo, aquilo vai ganhando um vulto, né? Imagina como se o nosso corpo fosse um lago. E aí, nesse lago, tem os processos bioquímicos, tá? Então, a gente tem serotonina, né? Ocitocina, que são positivos, que trazem prazer, que trazem um sentimento de amor e tudo. E aí, você tem do outro lado a adrenalina, cortisol, que quando liberados em excesso, intoxicam o corpo. Só que se você vive num constante estresse, quando a gente tá lembrando muito da dor, a gente vive no constante estresse daquele acontecimento. Quando você vive no constante estresse, você está colocando lá, naquele lago, só os bioquímicos negativos, só os bioquímicos negativos. E aí o que vai acontecer? Aquilo vai inflamar seu corpo e vai virar uma doença. Então assim, a gente precisa realmente ter... O que a gente precisa fazer? Não, peraí, deixa eu olhar para essa dor aqui, que é o que a gente já fez muitas vezes na meditação aqui. Deixa eu olhar para essa dor aqui. Eu sofri... a ressignificação é essa. Eu sofri, isso dói, mas isso não é tudo da minha vida. E aí a gente entrega, né? A gente faz a meditação, entrega para Jesus. E aí a gente entende o quê? Coloca aquilo naquele lugarzinho. É aquele lugarzinho. Aqui é o meu problema, aqui sou eu. E é isso que a gente tem que sempre se lembrar, tá? É o verdadeiro significado de ressignificar. E eu lembrei também, sabe do que? Da cigarra e da formiga, né, gente? A cigarra e a formiga. A formiga tá lá, ó, trabalhando. E a cigarra tá lá, ó, só cantarolando de boa. Chegou o inverno, o que acontece? A cigarra não tem comida e a formiga tem toda uma estrutura aí já montada. Então, é seu pai quem lhe toma as colheitas que você não quis preparar. Deus me dá paz. Como é que você cultiva a sua paz? Deus, me tira dessa situação horrível que eu tô, nesse contexto que eu tô.
Quem foi que se colocou nele? É duro, gente, mas ó, eu tenho 40 anos, eu tenho muitas insatisfações na minha vida. Mas, e eu vou te falar, a gente tem o autoconhecimento, é uma grande responsabilidade. Porque muitas vezes eu já olhei as coisas que não estão certas na minha vida, que não estão como eu gostaria que tivessem, e parei e falei assim, como é que eu consegui chegar aqui? Como é que eu consegui? O que aconteceu que eu criei essa realidade, essa situação que eu não gosto, e agora eu sou obrigada a ter que lidar com ela, porque eu criei de alguma forma. Criei como? Fazendo ou não fazendo escolhas. Porque também não fazer uma escolha é uma escolha. E aí, na hora que eu tinha que fazer uma escolha, não vou decidir, não vou fazer, vou ficar aqui. E aí, o que aconteceu? A vida foi acontecendo, o tempo foi passando, e aí os movimentos que tinham que ter acontecido não aconteceram, tá? Outros aconteceram, etc. Mas a gente tem que ter essa humildade de reconhecer. E aí, graças a Deus, e isso sempre me deu força, sabe por quê? A gente vai desenvolvendo a mentalidade de crescimento. Inclusive, é um testemunho aqui. Para mim, ficou muito claro depois da jornada Decolando para 2023. Ela ainda está lá nos canais. O quanto que a minha mentalidade mudou de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento. O que é isso? É você parar de focar só no problema, de ficar fixo só na dor e começar a construir soluções. Então, entender, bom, fazer o quê? Tô nessa situação, como é que eu faço para sair daqui? O que eu preciso para sair daqui? E aí é um caminho que você vai construindo. Só que olha que legal. Novamente, a gente vai caminhando juntos. Por isso que eu acho que as lives de mentalidade e performance também vão ajudar muito. Cada passo que a gente dá, a gente vai tendo mais clareza. E quanto mais a gente vai tendo clareza, entendimento, discernimento, a gente vai curando uma coisa aqui, né? Quem tá junto comigo aqui, né? Desde a Decolando para 2022, aí fizemos ano passado a maratona Uma Vida com Propósito, 42 dias seguidos, e agora essa maratona, é nítido o nosso desenvolvimento em alguns desbloqueios emocionais. Observem quem está fazendo essa maratona desde o começo, a cabeça está mais firme, os pensamentos estão mais firmes. Até quem tiver aqui, a diva que chegou mais ou menos no meio, que está fazendo alguns dias, observe se os seus pensamentos eles estão mais focados, mais organizados. Isso tudo, gente, é resultado da hipnose, tá? É das meditações. E não somente hipnose, mas eu tenho certeza absoluta que tem uma influência muito grande. Mas também, especificamente nessa maratona, que eu coloquei algumas consagrações da terapia multidimensional no começo. Então a gente fez bastante reprogramação. E mesmo nas outras, nas meditações, por que a gente faz muita coisa de luz na célula, luz na célula, luz na célula? Porque isso faz uma reprogramação, tá? A gente tem um momento da vida hoje que a gente, tanto pela alimentação, como por todos esses contextos que vem acontecendo no último ano, que a gente tá com a nossa célula, o nosso DNA muito intoxicado, tá? Para vocês terem uma ideia, no passado, teve um período que, às vezes, eu faço muito mapeamento na radiestesia dos meus projetos, dos meus hábitos, das minhas prioridades, porque eu sou muito ativa e gosto muito de fazer muita coisa, só que o tempo não dá, né? Eu tenho minhas responsabilidades também, viu? E aí, por que eu tô falando isso? Foi pedido para eu fazer 30 dias de cardio. Eu falei, nossa, mas 30 dias eu só queria descansar no domingo. Mas aí eu fui fazendo mapeamento para entender por quê. E o porquê é porque eu precisava de todo aquele processo, tanto da ativação do meu circulatório, como a ativação do meu cardiovascular, para que pudessem haver aí processos de renovação celular, para fazer uma limpeza ainda de resquícios daquele palavra que a gente não pode falar, que é VACI, e aí termina, você sabe como termina. Então, assim, não pode falar dessas coisas. Mas pediu para eu fazer essa atividade física para poder limpar o corpo. Então é isso, gente. A gente nem imagina o quanto. Então, quando a gente faz esses processos energéticos, a gente está fazendo também uma desintoxicação, tá? Então, continuando. Se deixou as sementes mofarem, deve acusar o pai de não produzirem nada? Ou seja, largou lá, né? E aí, gente, e a gente tem que ter, isso é uma coisa que me dá força. O pessoal fala assim, Vete, como você consegue? Eu vejo você animada aí, acordando cedo, fazendo live. Com certeza o compromisso público ajuda bastante, porque às vezes à noite eu tô lá cansada, preparando, e aí, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Esse é só dessa maratona, ó. Acho que eu já mostrei, mas vou mostrar de novo. Esse é só dessa maratona. Cada aula é um manuscrito, ó, tá vendo? Cada um desses rosinhas é um dia, ó. É um manuscrito, cada aula é um manuscrito. E aí o que acontece?
Eu fico até tarde lá, escrevendo. E se eu leio os livros e vou escrevendo, fazendo resumo e tudo. E aí, assim, você acha que eu posso ficar lendo direto do livro? Não posso não, meus mentores não deixam. Eles querem que eu transcreva. Porque quando eu transcrevo, eu também tô aprendendo, entendeu? É um trabalho aqui de estudante mesmo, sabe? E aí, o que que acontece? Por que que eu tô contando isso? Aí, às vezes, eu falo assim, ai, meu Deus. E aí, eu começo a me imaginar se eu não fizesse nada e no dia seguinte eu viesse pra live e falasse, gente, não preparei nada. Apesar que eu saberia muito bem como lidar com imprevisto. Outro dia eu tive imprevisto e lidei muito bem. Mas não queria dizer isso. Vocês já me conhecem. Mas aí eu falo assim, nossa, que vergonha. Que vergonha. É uma vergonha que eu não quero passar. Por que eu tô falando isso? Ele fala aqui, ó, deixar as sementes mofarem. Então chegou um ponto da minha vida que eu não consigo mais voltar atrás. Porque eu ativei essa questão da comunicação, essa questão da gente montar as lives. Deus, o universo, trouxe vocês para me acompanharem aqui. Gratidão mil por estarem comigo. Então eu já não tô mais sozinha também, entendeu? Então, quando eu não penso no que eu preciso usar meu talento, eu penso nas pessoas que estão caminhando comigo, que estão contando comigo. Então, é isso daí que é deixar as sementes mofarem. Poderia, por exemplo, acabar essa maratona como eu acabei no passado e não fazer mais nada. Depois fiquei até deprê. Mas a gente tem que fazer o quê? Tem que continuar plantando as sementes. Porque vem muito, sabe que vem para mim aqui? A gente precisa ter a humildade de pensar nisso. As sementes também têm prazo de validade. E aí a questão é, o que é que você está fazendo com as suas? Às vezes, a gente não vai poder fazer live todo dia, o tempo inteiro. Talvez não seja a sua vocação, o seu chamado. Mas às vezes você pode pegar 1 hora por semana ou meia hora, acordar mais cedo ou pegar uma janela de horário, que seja. Fazer uma leitura, pegar um caderninho e escrever algumas coisas. Começar a construir e entender. Pegar um curso para fazer, pegar um livro para ler, entendeu? Então a gente tem que ter, que seja fininho, que vai trazer percepção de princípio, meio e fim. Então tem que ter estratégia para fazer alguma coisa, para buscar, para poder ir utilizando essas sementes. Seria um pecado se a gente não falasse, se a gente não se comunicasse, se a gente não raciocinasse, não refletisse, concorda? Deus nos deu toda essa potência, toda essa sabedoria, toda essa dinâmica de um corpo maravilhoso. E o que a gente faz? Vai vivendo o dia a dia que precisa pagar as contas e vai se esquecendo. Vai esquecendo do nosso brilho, vai esquecendo daquele sonho que a gente tinha quando era jovem e ficou para trás. Né? Muito comum, muito comum. Esses dias, inclusive, eu atendi uma pessoa na terapia que na radiestesia, que ela tinha uma questão artística. Eu falei, você tem uma questão artística que você precisa fazer. Eu vejo aqui violão. Já falei também para uma outra pessoa para fazer canto. Ah, mas a gente nunca tem tempo. Nunca tem tempo. Só que a gente não entende que às vezes aquele tempo que você vai fazer uma aula uma vez por semana vai trabalhar os seus processos neurológicos de uma forma que vai te relaxar, vai combater a sua ansiedade, às vezes uma depressão, e vai te ajudar a conectar com percepções que você está buscando soluções na sua vida e não está conseguindo encontrar o caminho. Porque quanto mais a gente se submete a situações diferentes, então mais as nossas conexões neurais expandem aí de uma maneira mais diversificada. Certo? Então, olha lá, não pode deixar as sementes mofarem e depois acusar o Papai do Céu de não produzir nada. Não, em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para nós, de retomar os nossos dons, que acusemos o verdadeiro autor das nossas misérias e que, arrependido e ativo, nos lancemos à obra com coragem, rompendo o solo ingrato e com o esforço da nossa própria vontade. Então, da sua própria vontade. Lavrando a fundo com a ajuda da esperança que nele jogue sementes que escolhem como boas entre as más. Então, que nós escolhamos as sementes boas entre as más e ativamente lancemos em nosso solo. Então, aquela história, não basta só não fazer o mal, é necessário que pratiquemos ativamente o bem, que busquemos ativamente o bem, que reguemos essas sementes com o nosso amor e com a nossa caridade. E assim, Deus dará àquele que recebeu. Percebe que Deus não é injusto. Aquele que tem muito será dado, porque ele já está no fluxo
da vida. Aquele que não tem vai ser tirado, porque vai morrer, vai abafar, vai fechar, vai apagar, vai acabar. Então, não é uma coisa maldosa, é um processo natural. Então, Deus, verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzirão 100, e outros grãos produzirão 1000. Olha que legal. Coragem, lavradores, lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio e semeai a boa semente, que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Olha que delícia, graças a Deus. Gostaram do tema hoje, gente? Vamos para a nossa meditação. Muito gostoso, né? A gente semear a boa semente, que Deus nos permita aí que sejamos bons jardineiros, né? Cuidando primeiramente da nossa alma e depois sejamos jardineiros aí multiplicando, simplesmente sendo essa nossa verdade. Vou tomar uma aguinha antes da gente fazer a meditação. Tomem a aguinha de vocês. Vamos então já fechando os nossos olhos, enchendo o peito de ar. Vamos enchendo o peito de ar e relaxando tranquilamente nesse momento. Mais uma vez, você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, seus olhos vão ficando cada vez mais relaxados e fechadinhos no seu rosto e você relaxa. 10 vezes mais agora. Bem tranquilo, bem relaxado, tranquilamente. Você respira fundo, enche o peito de ar, o ar sobe até o topo da sua cabeça, em movimentos circulares. Ele vai iluminando a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma vão se unindo nesse momento e vão trabalhando em benefício do seu crescimento, do seu desenvolvimento pessoal, da sua evolução em Deus, em Jesus, na luz, na fé, na vida. Uma grande transformação se aproxima na vida de todos nós agora e na sua vida também. E o teor, a qualidade, a direção dessa transformação, quem vai decidir é você, com as suas atitudes, com o seu comportamento, com as suas decisões. Então você respira fundo, a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma vão relaxando 10 vezes mais o seu corpo. Agora você vai ficando bem tranquilo, bem relaxado, bem concentrado no som da minha voz, com pleno controle do seu corpo, e a todo momento você continua respirando e relaxando. E você vai percebendo agora que a sua mente, a sua alma, eles vão trazendo amplificando a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de refletir, a sua capacidade de ponderar. E você vai começar a sentir uma leveza, vão se abrindo os seus olhos interiores, vão se abrindo os seus ouvidos interiores, vão se abrindo todo o seu universo interior. Então você respira fundo, o ar sobe até o topo da sua cabeça, vai descendo em movimentos circulares anti-horários, seu ombro, descendo pela sua coluna, sua medula, seu tronco, suas costelas, seus órgãos, sua cintura, seu quadril, suas pernas e seus pés. Mentalmente agora, você vai percebendo raízes de luz que vão saindo da sola dos seus pés e vão começar a atravessar as camadas do solo. As raízes de luz da sola dos seus pés, elas vão atravessando as camadas do solo, elas vão vencendo as camadas do solo. E você vai recebendo cada vez mais ânimo e coragem para vencer. Você vai recebendo cada vez mais ânimo e coragem para vencer. Você vai recebendo cada vez mais ânimo e coragem para vencer. Então essa raiz dos seus pés, ela vai atingindo o centro da terra, aquele diamante de pura luz, de pura nobreza vital, aquela energia de vida, de ânimo, de força. E as suas raízes vão abraçando com muita força esse diamante de luz no centro da terra. E elas vão recebendo uma nutrição de vida em abundância, que vai subindo pelas raízes dos seus pés, vai subindo pela sola dos seus pés
e nas terminações nervosas, um leve formigamento nos seus pés. Vai saindo terminação nervosa como se fossem raízes para todo o seu corpo, subindo pelas suas pernas, seus nervos, músculos, ossos, tendões, tecidos, subindo pelo seu quadril, vai irradiando para todos os seus órgãos, subindo pelo seu estômago, seu coração, pulmões, irradiando para os seus braços, para todos os seus dedos, as falanges dos seus dedos, até as unhas da sua mão. Vai subindo pelo seu pescoço, vai envolvendo todas as pintas, pelos do seu corpo, todas as células do seu corpo. Você respira fundo. Vai sentindo que até os poros do seu rosto vão sendo envolvidos nessa pura luz vital, como se fosse tudo transbordando, como se estivesse transbordando luz, como quando você sua, como se você estivesse suando muito agora, só que você está suando pura luz. Vai saindo também do topo da sua cabeça, como se você estivesse suando pelo seu couro cabeludo. E você vai sendo envolvido agora numa camada, numa cúpula de luz branca, protetora, propiciadora de acontecimentos positivos. E essa cúpula vai se manter ativa durante 7 dias, fazendo uma profunda reprogramação celular em você, no seu corpo físico, mental, emocional, espiritual e perispiritual, transformando todos os seus programas mentais, crenças limitantes, comportamentos autossabotadores, fazendo profundas limpezas de desintoxicação em todas as células do seu corpo, principalmente nas partes ligadas a todo o seu sistema digestório, ligadas a toda a parte de processamento na energia das suas células, as mitocôndrias das suas células, todas as membranas das suas células que permitem entrada e saída de água, de ar, de açúcar, de sangue, de nutrientes. Se você respira fundo, você vai expandindo o seu coração, do topo da sua cabeça vai saindo uma flor de luz. E vai expandindo 10 vezes mais agora. Vai expandindo 20 vezes mais agora. Você vai ficando 15 vezes maior. 200 vezes. Você fica muito maior que a sua casa, muito maior do que o seu bairro, muito maior do que o planeta. E você vai lá para o espaço, passear um pouquinho, vai olhando em volta, como se você estivesse vendo uma noite estrelada. E você vai subindo, você vai recebendo essa energia de vida que está subindo das raízes do seu corpo, continua nutrindo o seu corpo. E você vai começar a sentir todos os dias, a todo momento, a partir de agora, uma sensação de bem-estar. E você vai sentir que o seu metabolismo vai começar a se curar de algumas inflamações, algumas resistências, alguns excessos, alguns problemas metabólicos. Vão sendo agora processados no seu campo emocional, no seu campo perispíritico, vão sendo curados no seu campo emocional, no seu campo perispíritico. E você vai sentindo uma leveza envolvendo todo o seu corpo, todo o seu ser. E você vai no espaço, você vai começar a ver o planeta Terra pequenininho lá embaixo. Como quando você olha para o chão e vê um pequeno objeto no chão. Você vê o planeta Terra pequenininho, você vai subindo cada vez mais. Você vê a Via Láctea lá embaixo. E você agora vai subindo cada vez mais. E vai chegar até um portal de luz do Criador primordial de tudo que existe. Você vai acessando esse portal, como se você estivesse recebendo uma chuva de luz em todo o seu ser. Envolvendo todo o seu corpo, todas as células do seu corpo. E agora mentalmente você vai levando a atenção para o jardim da sua alma. Você vai levando a atenção para o jardim da sua alma. E você vai começar a adentrar naquele vórtex no centro do seu peito. Naquele vórtex de luz branca. Você vai sentindo uma leve pressão no seu peito. E você vai sentindo mentalmente adentrando esse portal. Você caminha pelo jardim da sua alma. Vai observando como que é a roupa que você está vestindo. Como é a sua postura. O que é que você está fazendo nesse jardim da sua alma. E você agora caminha. E vai recebendo, vai sentindo a presença amorosa do Mestre Jesus. Jesus aparece sorridente. E ele vem até você com um olhar, com um sorriso de quem te viu outro dia e está te vendo hoje. Um amigo que vem muito frequentemente te visitar. E ele vai te entregar um saquinho de sementes. Sementes de luz.
Cada semente dessa é uma virtude. A benevolência, a indulgência, a tolerância, a empatia, a compaixão, a caridade, a justiça, o amor. Olha quantas sementes você tem aí. E essa sementinha, o saquinho quando você abre, parece que ele é maior por dentro. Você vê como se fossem centenas de sementes, centenas, todas douradinhas, todas bem claras, bem de luz. E agora você vai pegar essas sementes. E você vai colocar essas sementes na sua mão. E você consegue, mentalmente, você consegue colocar essas sementes na sua mão. Todas elas ficam na sua mão, como se fosse um punhadinho. E você agora vai espargir. Você vai soltar essas sementes. Vai soltando essas sementes. Vai tirando semente do saquinho, vai soltando pelo solo do jardim da sua alma. Vai vendo como que é. Como que é o jardim da sua alma? Quais são as cores, movimentos, sensações. Vá observando agora se vê alguma palavra, alguma sensação diferente para você. Como está a temperatura no jardim da sua alma? Observe como que é o campo. É largo, é apertado, é aberto, fechado. Olha para o céu no jardim da sua alma. E vá percebendo a vastidão. Parece que quanto mais você planta semente, mais o campo expande. Quanto mais você planta semente, mais o campo expande. Quanto mais você planta semente, mais o campo expande. Aquele que já tem, muito lhe será dado. E a partir de agora você começa a caminhar nesse jardim da sua alma. E você começa a perceber essas sementes de luz crescendo. Só que elas não são só sementes de luz crescendo. Elas se transformam em pessoas e situações positivas e possibilitadoras que vão te ajudar a encontrar e exercer o seu propósito em Deus. Essas sementes elas vão se tornando em situações positivas e possibilitadoras, em acontecimentos, ambientes, aonde você vai começar a ativar e fortalecer da melhor e mais elevada maneira, de uma maneira amorosa, a sua identidade. E você começa a ficar feliz, porque vão crescendo moitas, árvores, arbustos, vai crescendo muita natureza e você começa a caminhar, e quanto mais você caminha pelo jardim da sua alma, mais você se direciona para a melhor e mais elevada versão da sua vida, da identidade da sua alma e do seu propósito em Deus. Então você caminha pelo jardim da sua alma e cada vez mais você está na direção correta, com a qualidade exata, vivendo os verdadeiros planos de Deus para a sua vida. E você começa humildemente a olhar em volta e perceber o que você pode melhorar nos acontecimentos, nas situações, nas relações da sua vida. É leve, tranquilo e permitido fazer uma autoanálise e ver o que você pode melhorar. E você já sabe como, já vive esse dia a dia fazendo isso. Então você agora mentalmente vai caminhando nesse jardim da sua alma. E vai percebendo que essas sementes, além de elas germinarem e crescerem, elas já começam a se amadurecer. Crescer grandes árvores. E você vai caminhando para o seu futuro. E a presença do Mestre Jesus ao seu lado, ele segura na sua mão. E caminhando com Jesus, depois de ter plantado todas essas sementes de luz, de amor, de vida em abundância, então você começa a caminhar por aquela ponte que te leva ao seu futuro. E fique tranquila, tranquilo que Jesus está com você. Você vai acessando um outro plano. Você vai acessando um templo dourado de pura luz. Um templo que vai te trazer saúde, um templo que vai te trazer uma nova direção da sua vida. E nesse templo, você vai entrando nele. E em cima da mesa desse templo tem um livro. Esse livro tem novos recursos, talentos, habilidades e capacidades que já estão ativados na sua alma e você vai começar a exercer e praticar a partir de agora. Então você vai pegar esse livro e você vai colocar ele no seu coração. Ele vai se tornando pura luz. Você pega esse livro nas suas mãos em pura luz. São novos recursos e capacidades
que já estão ativados na sua alma e vão começar a se manifestar através do seu ser, dos seus pensamentos, sentimentos, comportamentos. Então você traz para o seu coração, você respira fundo, vai sentindo essa luz entrando no seu coração, irradiando para todo o seu ser. Você vai sentindo, vai recebendo esses novos talentos, habilidades, capacidades, que vão te trazer força, poder e crescimento e amor. Então você respira fundo e você rapidamente vai atravessando esse templo, saindo transpondo esse templo e indo para um cenário de vida. Você vai abrir uma porta passando essa sala onde você pegou esses novos recursos e você vai entrar num cenário de vida futuro. Vá observando onde é que você está. Vá observando se você está num lugar da natureza, se você está num lugar na cidade, se é um lugar fechado, aberto. Então você abre essa porta com esses novos recursos, ativados, exercícios. E você vai começar a ver agora uma imagem, uma palavra, um som, uma cor, um gosto, uma sensação que vai te remeter a esse futuro próximo. E você cuidando de você, da sua saúde, das pessoas que você ama. E quais são esses novos recursos, essa nova identidade ativada em você? E você agora mentalmente se olha rapidamente no espelho e você vai vendo a sua imagem no espelho. E aí você vai olhar frente a frente. Vá percebendo como esses novos recursos, eles mudaram até a sua expressão facial. Como que é a sua nova expressão facial desse seu novo eu? Que vai sorrir para você agora. Sorrir com um sorriso assim, gostoso de... Você nem imagina quanta coisa legal te aguarda a partir de agora. E você olha, repara no cabelo, na roupa da sua imagem nesse espelho. E você fica curioso, curiosa. E a sua versão do futuro diz para você, fique tranquilo. Que a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações, vão se movimentar acontecimentos, para cada vez mais trazer à tona a identidade plena da sua alma, para que você cada vez mais possa utilizá-la, desenvolvê-la, aplicá-la. E também para cada vez mais trazer o seu propósito da maneira mais firme. E você começa a sentir um alívio no seu coração, porque a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se desenrolar acontecimentos, vão aparecer pessoas na sua vida, positivas e possibilitadoras para o cumprimento da sua missão. Então você respira fundo, vem trazendo todo esse cenário de futuro com você, respirando fundo. O seu eu do espelho vai saindo desse espelho, te abraça, e vai se fundindo a você, cabeça com cabeça, pescoço com pescoço, coração com coração. Abdômen com abdômen, quadril com quadril, perna com perna, pé com pé. E mentalmente dentro de você, você já ouve aquela vozinha integrada em você falando. Eu te amo, eu te respeito, eu te peço perdão e eu te perdoo. E eu te aceito exatamente como você é. E todos os dias ao acordar e abrir os olhos ao acordar, você vai lembrar exatamente disso. Que você se ama, você se respeita, você se perdoa. E você se aceita como você é. E então você vem retornando, eu vou contar até 3, somente no 3 você vai abrir os olhos. 1, vem retornando e sentindo dentro do seu coração uma energia, uma força de realização que você passa a usar em todos os campos e níveis da sua vida. Na sua vida física, mental, emocional, espiritual, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu lazer, no seu propósito, na sua consciência social. E 2, você vem caminhando, trazendo a sua mente para o momento presente, na certeza que esses novos recursos já foram ativados e já estão integrados imediatamente à sua mente consciente, à sua mente inconsciente e à sua alma. E 3, vai abrindo os olhos, feliz, em paz, para viver
uma nova vida. Que delícia! Olha só, Flávio, senti o caminho de cura. Parabéns, Flávio. Parabéns, graças a Deus, graças a Deus. Como eu disse hoje aí na explanação, você chegou depois, eu acho que o Espírito Santo derrame as graças e as bênçãos de Deus sobre você, sobre todos nós que estamos aqui reunidos para falar em nome de Deus, para falar em nome de Jesus, para falar do bem, da transformação pessoal do bem, para o bem. É muito especial. Quem quiser me contar como é que foi, vão retornando para o momento presente, abrindo seus olhos, e agora você já está apto e apta para colocar todos esses novos conceitos, novas ideias, que às vezes você pode até não ter visto nada, ou ouvido nada, ou sentido nada, mas tenha a certeza absoluta que foi para o seu inconsciente. Então, hoje eu estava sentindo alguma coisa diferente hoje de manhã, que eu falei, isso daí é das meditações, porque eu estava percebendo que às vezes parece que demora uns dias, assim, sabe? Para cair umas fichas. Eu vou fazer uma leitura de um trechinho aqui dos nossos minutos de sabedoria para a gente finalizar. Quem quiser compartilhar ainda alguma coisa. Quem estiver assistindo gravado, lembre-se de curtir, compartilhar, comentar. Lembrar também que eu faço os atendimentos avulsos, eu faço atendimento de radiestesia com terapia multidimensional, faço atendimento de hipnose e faço atendimento também da mentoria, que a gente usa toda a estrutura do coach. São 8 semanas que a gente fica juntos em encontros online semanais. A gente já vai trabalhar com ferramentas do coach, utilizo todas as terapias integradas e também agora estou dando de bônus aí, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar fazendo a mentoria, né? Porque a mentoria demanda mais. Estou dando de bônus 3 sessões de radiestesia à distância, uma antes, outra depois de 4 semanas e outra ao término das 8 semanas. Para o quê? Para a gente fazer um upgrade aí mesmo na ascensão, para fazer desbloqueio energético e ascensão. Então, tem o link na minha bio para parcelar em até 12 vezes. Quem tiver interesse para pagamento à vista ou em 2 vezes, dá para fazer um desconto maior. Então, é só entrar em contato. Vamos fazer a leitura e vamos finalizar. Não desanime. Aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme a sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai todo compassivo. Eu estava até assistindo uma live outro dia, a pessoa estava falando que antigamente os soldados romanos, a bravura deles era medida pela quantidade de cicatrizes. E acho que até ainda hoje algumas pessoas aí, heróis de guerra, tudo, né? A cicatriz, claro que tem casos mais dramáticos, mas é aquela lembrança de uma vitória, de uma situação. Enfim, essas questões aí são bem delicadas. Mas é isso, gente. Vamos em frente. Ninguém falou que a gente não vai se machucar, que a gente não vai chorar, que não vai ser difícil. Mas sempre existe uma promessa de luz e de descanso ao final, né? Descansar em Deus, descansar na luz, com certeza é muito melhor do que descansar nas trevas. Isso, até porque nas trevas não se descansa. Mas por que eu tô falando isso? Então, a promessa do plano de regeneração, do mundo de regeneração, é justamente essa. Não é que a gente vai acordar um dia e de repente o mal foi banido do planeta, porque isso não existe, não é assim que acontece. É uma construção progressiva nossa. Então, a gente vai começar a se melhorar. E já algumas maldades já não vão mais começar a ser permitidas pela dinâmica que rege a existência aqui nesse planeta. E então, a gente vai começar a ter menos expiações e a gente vai começar a ter momentos mais leves. Então, a promessa da regeneração, quando a gente fala de progressão dos mundos, né, é um plano que realmente você consegue repousar e recarregar suas energias para recomeçar a sua jornada evolutiva. Lembrar que a dor, ela é um meio de crescimento, mas não é o único, né? A gente não fala assim, que não vai pelo amor, vai pela dor. Por que a gente não pode ser inteligente, esperto, sagaz e ir pelo amor? Por que a gente tem que esperar a dor chegar? Então, reflitamos sobre isso, tá bom? Gente, maravilhoso dia para vocês. Amo vocês. Contagem regressiva. Agora faltam 4 dias. Sexta-feira termina, mas depois a gente vai ter mais live às terças e sextas. Então, amo vocês.
tá? Amanhã, às 6 horas, tem mais. Beijo. Um ótimo dia. Quem quiser comentar, comenta. Quem quiser falar, fala. E a gente vai em frente, tá? Beijo.